Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal MCA Apologético e trago hoje os argumentos bíblicos em favor da imortalidade da alma. Num primeiro momento já destaco que eu não acredito que deixar de crer na imortalidade da alma torna alguém herético necessariamente e assim fora do arraial protestante. O que penso, porém, é que se alguma pessoa não crê na imortalidade da alma e ela achar que a crença na mortalidade da alma é necessária para ser identificado como a verdade, então aqui torna esta crença equivocada, errada, uma heresia. Então, por si só, não acredito que este equívoco, este erro bíblico, erro de interpretação bíblica, vem de alguma forma desabonar o que assim pensa e torná-lo herético, né? Desde que ele não faça dessa crença digamos, um passaporte, né, para a verdade. Vamos trabalhar aqui alguns aspectos e eu espero que esse vídeo possa ajudar você na defesa deste assunto que é inquestionavelmente um assunto ensinado na Escritura. E veremos como, né? Eu quero trazer em primeiro lugar a respeito da definição. Há um erro dos mortalistas ao dizer que a palavra alma, né, a sua definição sendo vida, e como por exemplo lá em Gênesis 2:7 diz que quando Deus fez o homem se tornou alma vivente, então eles pensam assim, está vendo? O homem se tornou alma vivente, o homem é alma, ele não tem alma, e depois eles ainda recorrem às definições, como por exemplo que a palavra alma, segundo os dicionários bíblicos, significa vida, significa pessoa, significa até mesmo sentimentos íntimos, ou o eu mesmo, né? Até aí tudo bem, mas o problema dos mortalistas é que eles não continuam a revelação bíblica a respeito desse assunto. Então, qualquer definição de um termo bíblico, ele deve ser acumulativo, né, e não autoexcludente. Então, não significa que muitas expressões bíblicas que significam pessoa ou vida, especialmente no Velho Testamento, vai excluir aquilo que o Novo Testamento também traz. Então, se nós ficarmos só em Gênesis 2:7, a Bíblia não acaba ali, não é? E mesmo a palavra alma ali, ela não recebe todas as suas, digamos, conotações. Então, no primeiro instante, nós devemos lembrar que a definição do termo ela precisa ser acumulativa, considerando a revelação bíblica total. E aí eles cometem um erro primário em ficar apenas com as definições iniciais sobre a palavra alma, né? Um outro aspecto que eu quero destacar, né, ou uma outra base bíblica, é que o Novo Testamento ele traz muito mais luz sobre isso do que o Velho Testamento. E isso nenhum mortalista pode negar, né? Em todos os assuntos, o Novo Testamento é a revelação final. Não é uma revelação contrária, mas é uma revelação progressiva. Existe um amadurecimento e mais revelações no Novo Testamento sobre todos os assuntos do que continha no Velho Testamento. Então, a pessoa ou a religião construir uma doutrina, e infelizmente as seitas, né, fazem isso, construir uma doutrina apenas em uma parte das Escrituras não é correto. Então, o Novo Testamento ele apresenta muito mais, como eu vou argumentar aqui ainda, esclarecimentos sobre esse assunto. E como eu disse no início deste ponto, nenhum mortalista vai negar isso, mas nesse assunto eles negam, né? Vamos
já até tratar aqui de alguns textos, né? Por exemplo, aqueles que acreditam que a alma morre, abre uma notinha aqui, né, de rodapé, né, geralmente falam, é paganismo, veio dos elementos da filosofia grega e assim vai indo, né? Esse pessoal faz isso porque eles não querem encarar a realidade de que é o Novo Testamento que traz essas informações. E aí, por exemplo, nós podemos pegar Eclesiastes capítulo 9, e lá fala que os mortos não sabem de nada. E geralmente alguns mortalistas já vão falando aí, tá vendo? Ó, os mortos, eles não sabem de nada. Mas o texto diz que também não há nenhuma recompensa para quem morreu. Será que não há nenhuma recompensa para quem morreu? É óbvio que há. Então, o que devemos entender no livro de Eclesiastes capítulo 9 é que está falando daquilo que como é comum na linguagem de Eclesiastes, debaixo do sol, ou seja, neste mundo. Morreu, não se espera mais nada deste mundo para essas pessoas. Então, usar o texto assim, não considerar toda a revelação do Novo Testamento, é simplesmente destrutivo, né? Os aspectos que são favoráveis à imortalidade da alma, eles são vários, né? Então, começando e voltando lá no aspecto dos termos, né? O Novo Testamento, ele usa uma linguagem imortalista. Isso daí, nós percebemos como que os mortalistas, eles ficam inventando hermenêutica, distorcendo afirmações, dando uma camisa de força para assertivas claras sobre este assunto. E vamos para alguns exemplos. Se lermos Jesus falando, não temam aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Note que essa não é uma linguagem mortalista, mas imortalista, né? Outra expressão, Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, né? E não adianta os mortalistas tentarem construir argumentos ali que não há. A única tentativa é um estupro hermenêutico ou uma camisa de força. Porque lá diz claramente que João viu as almas daqueles que haviam sido mortos. Então, é uma linguagem mortalista, né? O mortalista não fala assim, eu vou ver as almas dos que morreram. Ainda Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 4 ao 6, lá falando sobre o milênio, lá fala que ele viu as almas dos que foram mortos. Gente, o que mais precisa? Então você nota que se não ter esse conceito de acumular, né, toda a carga semântica na revelação da Escritura, você então vai ter que fazer o que com esses textos? Né? Fazer o que os mortalistas fazem, apertam, distorcem, né? Colocam camisa de força, ou como diz um certo intérprete bíblico, né? Eles colocam dinamite no pé do texto e implode o texto. Né? Eles acabam com o texto e faz o texto não dizer o que está dizendo. Então nós temos aí essas expressões sobre alma. E existe também uma outra, às vezes fala do estado após a morte como sendo a pessoa consciente. Aonde encontramos isso, né? Lucas, ele fala lá na parábola do rico e Lázaro, né, sobre isso. Jesus, para as testemunhas de Jeová, ali Jesus está ilustrando a condição dos fariseus, né? Já para os adventistas, parece que Jesus usou ensinos pagãos para destacar uma verdade. Enfim, só desculpas, só distorções do texto. Ali está claro que depois da morte existe consciência. Quem lê o texto percebe isso, não precisa forçar. E o mesmo evangelista, Lucas, ele lá no capítulo 23, versículo 43, ele afirma que Jesus prometeu estar naquele dia no paraíso. Aí, mais uma vez, os mortalistas têm que tentar distorcer e implodir o texto. Mas ali Jesus está dizendo claramente. Então, aí nesses termos, ele não usa a alma, né? A minha alma estará, mas a própria pessoa. Lá na parábola do rico e Lázaro diz que ele morreu e foi levado, né?
o próprio Jesus disse, estarás comigo, né? E o próprio apóstolo Paulo, ele fala de partir e estar com Cristo, né? Então, todos esses textos mostram que há algo consciente após a morte. E, às vezes, esse termo é usado como espírito, como alma ou como a própria pessoa. Então, nós temos que aceitar toda a carga semântica em torno disso. A outra prova da imortalidade da alma são as expressões que exigem algo sobreviver e resistir pela eternidade um tipo de tormento. Aqui eu acho muito interessante os mortalistas quando eles apelam para o argumento da moralidade e da justiça, né? Vocês ensinam que Deus tortura, que Deus tormenta. Gente, é a Bíblia que fala isso, né? O próprio Jesus disse, olha, vai ser lançado lá fora, nas trevas, né, lá no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí ele usa a expressão onde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. É evidente que Jesus está falando, que é o tormento eterno. Não adianta, as tentativas aí, elas só são tentativas de anularem as afirmações claras do texto. Outras afirmações sobre o tormento eterno se encontram em Apocalipse. Por exemplo, capítulo 14, quando fala que os adoradores da besta vão ser atormentados e fala da fumaça, né, do seu tormento, e serão atormentados dia e noite. Gente, para que tentar fazer com que isso não seja um texto que está claramente ensinando o tormento eterno, portanto, algo que vai sobreviver e existir eternamente, que lá fala para todo sempre. Lá no capítulo 20 fala sobre ser atormentado também, num lago de fogo, né? Então, essas linguagens são muito claras em favor da imortalidade da alma. Então, o erro do mortalista é exclusivamente esse. Por alguma razão, ele escolhe os textos iniciais que usam a alma como sinônimo de pessoa física, e aí, claramente, nesse sentido, a alma morre, e aí ele leva esse conceito para todos os outros textos, sendo que os outros textos estão também trazendo uma concepção diferente, já que a definição não é apenas uma. Como, por exemplo, a própria expressão, né, morreu e o espírito voltou a Deus. Aí a pessoa, não, é fôlego, mas lá em Hebreus fala dos espíritos dos justos aperfeiçoados, a respiração aperfeiçoada. Então, o que note-se é que eles, como eu disse, por alguma razão inicial, faz com que todos os demais textos devem ser regidos pela interpretação escolhida, né? Para concluir esse vídeo, por exemplo, Ellen White, a profetisa, a papisa adventista, né, a suprema papisa adventista, a mãe da interpretação adventista, ela diz que foi o diabo que inventou a imortalidade da alma lá no Jardim do Éden, né? Então, assim, é algo absurdo, né? Diz que o diabo propôs a imortalidade da alma lá para Adão e Eva. As Testemunhas de Jeová elegeram Nimrod e Babilônia, ali que começou a crença da imortalidade da alma, porque esperava-se que Nimrod não teria morrido, enfim. Então, assim, eles então começam a acusar o cristianismo de linguagem, de ensinos que estão presentes no Novo Testamento. Então, a bem da verdade, nós não temos nada a ver se os gregos, se os babilônios usavam termos assim, né? Nós nos embasamos naquilo que o Novo Testamento está trazendo sobre o assunto. É verdade que o Velho Testamento não dá toda a luz sobre isso? Sim, é verdade, mas não há nenhuma contradição entre o Novo Testamento quando considerado no aspecto progressivo e acumulativo. Daí nós podemos realmente dizer que a imortalidade da alma é ensinada na Escritura e rejeitada pelos mortalistas. Esta é a verdade. Que Deus nos abençoe e nos sustente na defesa da verdade e dos ensinos bíblicos, conforme eles nos foram dados pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos.
Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus.